Olá! Na aula de hoje, estudaremos dois casos de fenômenos físicos ópticos, que é o caso das lâminas de faces paralelas e o caso do dióptro plano. Vamos para a aula? Olá! Na aula de hoje, estudaremos duas situações físicas particulares aqui no nosso estudo da ótica geométrica, que é a interação do raio de luz com dois novos dispositivos ópticos, a lâmina de faces paralelas e o dióptro plano, que são essas duas figuras aqui representadas no quadro. Bom, vamos começar analisando aqui as nossas lâminas de faces paralelas. Aqui no quadro, a gente tem uma lâmina representada e nela incide um raio luminoso, que faz um percurso aqui dentro da extensão, dentro do meio da lâmina de faces paralelas e sai aqui com certo ângulo com a vertical. Bom, repare uma coisa, quando o raio incide com um ângulo alfa em relação à vertical, ele vai entrar aqui no meio com um ângulo beta que vai ser relacionado com alfa pela lei de Snell. Agora, quando ele sai aqui para o meio original, ele vai sair com um certo ângulo que a gente vai demonstrar agora como sendo também alfa. Repare que esses dois ângulos aqui são ângulos alternos internos, ou seja, eles têm o mesmo valor. Se o valor desse ângulo é beta, o valor desse ângulo aqui vai ser beta também. Agora, repare uma coisa, se a gente aplica a lei de Snell para a entrada do raio e depois a lei de Snell para a saída do raio da nossa lâmina, a gente vai obter duas equações matemáticas para esse caso e esse caso, onde o beta vai aparecer. Então, o outro ângulo só vai poder ser alfa, ou seja, se a relação entre esses dois ângulos aqui é alfa-beta, e a gente sabe que esse ângulo aqui é beta, a gente vai chegar, por meio da lei de Snell, que esse ângulo aqui tem que ser alfa também. Agora, que implicação vai ter aqui na nossa análise física esse ângulo aqui ser alfa também? Bom, repare que tanto o raio de saída quanto o raio de entrada formam um ângulo alfa com aqui a reta vertical, o eixo vertical. Ou seja, essas duas retas, as retas suportes dos dois raios, o de entrada e o de saída, são paralelos, ou seja, o raio de entrada e o raio de saída são raios paralelos, como a gente escreveu aqui. Agora, se eles são paralelos, eles possuem uma distância entre eles d. Como é que a gente pode obter, a partir da geometria do nosso fenômeno físico, essa distância d? Bom, repare o seguinte, existe um triângulo aqui com uma certa reta dentro dele, que é esse triângulo ABDC. Esse triângulo aqui vai nos fornecer as informações para obter essa distância d. Então a gente retira ele aqui da nossa representação e desenha ele à parte. Portanto, o nosso triângulo ABDC vai ser dessa forma aqui, onde essa reta AD nada mais é do que a trajetória do raio dentro da lâmina e a reta D perpendicular a AC, aqui, essa reta de tamanho D nada mais é do que a representação gráfica dentro do nosso triângulo para a distância entre os dois raios. Ou seja, é a reta perpendicular às duas retas aqui que passa pelo ponto D, que está representado aqui. Portanto, a partir desse desenho, a gente vai usar as relações trigonométricas da nossa figura para obter essa distância D. Perceba uma coisa, esse triângulo aqui é retângulo, o triângulo ABD é retângulo em B. E o triângulo AD, ponto perpendicular a C, também vai ser um triângulo retângulo. Portanto, a gente pode usar as relações trigonométricas desse triângulo com os ângulos aqui, esses dois que a gente conhece. Esse aqui a gente sabe que é beta, por causa aqui do desenho, e esse ângulo aqui é alfa menos beta. Por quê? Porque esse ângulo todo aqui é alterno, interno, com esse ângulo aqui, que é alfa. Ou seja, esse ângulo todo é alfa também. Agora, esse pedaço aqui é alfa diminuído de beta. Ou seja, esse ângulo aqui vai ser alfa menos beta. Portanto, a gente pode usar relações trigonométricas aqui para obter relações entre E, X e D, que são as medidas desses três segmentos. Vejamos aqui. Cosseno de beta vai ser igual a E, que é o cateto adjacente, dividido por X, que vai ser a nossa hipotenusa.
E o seno de alfa menos beta vai ser o cateto oposto, que é D, dividido pela hipotenusa, que é x. Portanto, a gente tem essas duas expressões matemáticas que veio da trigonometria do triângulo. Agora, o x a gente não sabe, nem o d. A gente tem duas equações, então a gente vai substituir o x para encontrar o d. Portanto, da primeira equação, a gente vai poder isolar o x, que vai ser igual a E dividido por cosseno de beta, e nessa equação aqui, a gente vai isolar o d, ou seja, escrever d em função de x. Isso vai retornar em d igual a seno de alfa menos beta, que multiplica x. Agora, x a gente conhece, então a gente vai substituir o valor de x. Ou seja, a gente vai obter finalmente que d vai ser igual a seno de alfa menos beta, dividido por cosseno de beta, vezes E, que é a nossa espessura da lâmina. E com isso a gente consegue achar matematicamente o valor da nossa medida que separa o raio incidente e o raio de saída. Agora, iremos analisar a outra situação que a gente propôs no início da aula, que é a relação do dióptro plano. Repare, o dióptro plano tem dois casos. O caso que o observador se encontra fora do dióptro e o caso que o observador se encontra dentro aqui do dióptro. Ou seja, a gente vai ter duas situações geométricas. Só que agora a conta que a gente vai usar para relacionar as medidas geométricas vai ser a mesma para os dois casos. Repare aqui, no primeiro caso, por exemplo, a gente tem um objeto dentro do dióptro e o observador fora do dióptro. O raio que o observador vai ver como vindo do nosso objeto pontilíneo vai ser esse raio aqui, que vai sair do objeto e percorrer o meio do dióptro, vai encontrar aqui a divisa entre os meios, vai sofrer aqui refração pela lei de Snell e vai incidir aqui no olho do nosso observador. O observador vai perceber um raio incidente que não vai ser o mesmo do raio de saída. Portanto, ele vai perceber, o seu cérebro vai interpretar como a posição do objeto, não como sendo a sua posição real, mas sim a continuação da reta do raio incidente no seu olho, ou seja, a continuação dessa reta que vai resultar em um ponto um pouquinho mais elevado do ponto real. A mesma coisa vai acontecer para o caso em que o observador se encontra dentro do dióptro e o objeto fora. Ou seja, ele vai receber aqui no olho um raio diferente do raio que saiu do objeto e por isso vai ter uma impressão do objeto estar um pouquinho mais afastado do que originalmente está. Agora, de que forma a gente pode relacionar a distância real e aparente do objeto em relação ao meio que divide o dióptro e os seus índices de refringência, tanto do meio exterior quanto do meio que compõe o nosso dióptro plano? Ora, a gente sabe que essa distância aqui x e essa distância d e d' são fatores geométricos aqui do nosso desenho, né, do nosso fenômeno físico, e os ângulos alfa e beta são relacionados pela lei de Snell. A gente pode também, nesse caso, usar relações trigonométricas. Ou seja, a gente vai tirar aqui que a tangente de beta vai ser igual a x sobre d'. E de onde veio isso? Repare, x e d' são catetos desse triângulo. Agora, esse ângulo alfa vai aparecer aqui dentro, porque eles são alternos internos, e da mesma forma, o beta vai aparecer aqui, porque é uma reta cortando duas linhas paralelas. Ou seja, o beta vem parar para cá e o alfa vem parar aqui. Portanto, a gente vai poder usar a tangente para cada um desses ângulos. No caso do ângulo beta, vai ser esse triângulo grande, cateto oposto x sobre cateto adjacente d'. E no caso de alfa, vai ser o triângulo pequeno, cateto oposto x dividido pelo cateto adjacente d. Agora, a gente vai poder dividir uma equação pela outra e sumir com o x, que a gente não conhece, e relacionar agora o nosso d' e o d. Vejamos, d sobre d' vai ser igual a tangente de beta sobre tangente de alfa, que a gente pode aproximar por seno de beta por seno de alfa. E essa razão seno de beta por seno de alfa é equivalente pela lei de Snell à razão n1 por n2. Ou seja, o d por d' vai ser igual aqui, aproximadamente, a n1 por n2, onde d é a distância real do objeto até a linha que divide os meios,
E d' é a distância aparente do objeto até essa linha. E N1 e N2 são aqui os índices de refringência para cada meio. Portanto, a gente pode concluir com essa aula que a análise geométrica das situações físicas da lâmina de faces paralelas e do dióptro plano podem nos fornecer as medidas geométricas suficientes para entender o quão alterado é um raio ascendente, um raio incidente, com esses meios que a gente estudou. Muito obrigado.